A descoberta do verdadeiro sentido da vida? A Canção dos Três Exterminadores, de Rodrigo Mendonça, disse que, nos dias em que as estrelas ainda se lembravam dos nomes dos titãs, surgiram os três exterminadores. Cada um era a encarnação de uma época e de uma crença no poder absoluto da matéria. O primeiro nascera do ferro puro, arrancado das entranhas de 100.000 montanhas. Seu corpo era simples e ancestral, forjado em fornalhas primitivas, martelado até tornar-se um colosso de placas cinzentas. Pesava tanto que seus passos faziam o solo gemer. Mas a grandeza do ferro tinha limites. Ele era maleável, vulnerável à ferrugem e à lâmina persistente do tempo. O segundo fora obra de uma ambição mais refinada. Quando as nações descobriram que o ferro não bastava, misturaram-no ao carbono, gerando o aço. Seu corpo era mais duro que qualquer lâmina. Sua couraça cintilava como um escudo eterno. Quando o exterminador de ferro se ergueu para desafiá-lo, bastou um único golpe, seco, certeiro, para que a armadura antiga se partisse em escombros. O aço, pensavam, era a vitória final. Por um tempo, ninguém ousou questionar esse reinado. Mas o terceiro exterminador não nascera de fornalhas comuns. Seu projeto começou quando as estrelas caídas ensinaram aos artífices que nem toda dureza é força. Porque o aço puro, ainda que forte, carregava em si um veneno sutil, carbono em excesso. Sua dureza tornava-se um orgulho frágil. Dentro das camadas polidas, pequenas fissuras dormiam como presságios. Bastava o impacto certo, a força certa, para que o aço se quebrasse como porcelana. E foi assim que surgiu o exterminador desenvolvido. Não era feito só de aço. Seu esqueleto de nano-titânio e grafeno era leve e inquebrantável. Sobre ele, repousavam placas de aço maragem, cujo segredo era manter o carbono baixo e fundir o ferro a metals nobres, níquel, molibdênio, cobalto. Tratado pelo envelhecimento térmico, esse aço não apenas resistia ao impacto, ele o absorvia e o dissipava. Era tão duro quanto flexível, tão sólido quanto adaptável. Quando chegou o dia da luta final, o exterminador de aço ergueu-se em sua soberba, reluzindo ao sol. Tinha esmagado o de ferro com facilidade, e acreditava que nada diferente o aguardava. O desenvolvido aproximou-se em silêncio. Seu andar não fazia ruído. Nenhuma emenda de solda, nenhuma linha de falha marcava seu corpo. O primeiro impacto ressoou como um trovão que percorreu vales e cidades. O exterminador de aço recuou um passo, surpreso. Pela primeira vez, seu punho encontrara algo que não cedera. Tentou novamente, golpeando com a dureza que despedaçara titãs. Mas desta vez, não houve rachadura alguma. O aço maragem e o grafeno vibraram em uníssono, e devolveram a força como um eco mortal. Quando a terceira investida veio, a couraça do aço puro estalou. Microfissuras, antes invisíveis, correram pela superfície como relâmpagos contidos. O carbono em excesso, outrora seu orgulho, tornava-se seu carrasco. A dureza sem elasticidade tornava-se traição. E quando o exterminador desenvolvido ergueu a mão, o golpe final foi silencioso. Não foi uma explosão, não foi um clarão. Foi apenas a desintegração inevitável daquilo que acreditara ser invencível. O aço partiu-se em lâminas fumegantes que caíram aos pés daquele que unia dureza e tenacidade. Na planície onde 3 exterminadores haviam se erguido, apenas um permanecia. E em seu peito, o núcleo pulsava sereno, como se dissesse ao mundo que a verdadeira força não mora apenas na dureza, mas na harmonia perfeita da matéria. O confronto do fim das eras. Ninguém recordava quem o havia concebido. Alguns diziam que seu projeto nascera nas fornalhas orbitais de Andrômeda. Outros, que fora o legado final de uma civilização que se recusou a morrer. Seu nome atravessava constelações como um presságio de extinção, o Exterminador Supremo. Seu corpo não era apenas aço. Era a soma absoluta de tudo o que o engenho dos mundos pudera sonhar. Os ossos formavam-se de nano-titânio trançado a grafeno, matéria tão densa que a gravidade curvava-se em torno de cada vértebra. Sobre esse esqueleto repousavam placas de aço maragem, nascidas de ligas nobres de níquel e molibdênio, temperadas pelo envelhecimento térmico que tornava sua dureza inquebrantável e ao mesmo tempo elástica. Entre cada junção, fibras cerâmicas autorregenerativas protegiam o núcleo de antimatéria, que pulsava com energia suficiente para partir luas ao meio. Na história de 1000 guerras,
nada jamais se mantivera em pé diante de seu avanço. Ele era o ápice, o desfecho de toda arrogância humana e todo cálculo alienígena. Mas o universo sempre guarda uma prova final para toda soberba. Diante dele erguia-se a entidade estelar, sem nome, sem passado, apenas o puro esplendor de uma consciência feita de fusão e gravidade. Seu corpo fluía em marés de plasma branco e azul, dançando em ondas gravitacionais que dobravam a luz ao redor. Em seu olhar ardiam quasares miniaturizados, chamas que haviam testemunhado o princípio e o fim de galáxias. O exterminador ergueu o punho, e o impacto que se seguiu não era feito para ser visto por olhos mortais. Seu golpe atravessou o espaço como uma lâmina de singularidade, arrancando véus de matéria e silêncio. Mas ao alcançar a entidade, não encontrou carne, nem armadura, nem substância que pudesse ser corrompida ou partida. Por um instante eterno, eles se olharam, a máquina perfeita e a chama primordial. Então, o exterminador percebeu que mesmo a supremacia absoluta da engenharia era apenas uma criança insolente diante da física viva das estrelas. No silêncio que se seguiu, a entidade ergueu a mão. Não precisou força, apenas o toque de sua presença. O grafeno e o nano-titânio evaporaram em vapores translúcidos. As placas de aço maragem, tão orgulhosamente invulneráveis, se dissolveram como geada na aurora. E o núcleo de antimatéria, aquele coração insuperável, estremeceu e apagou-se, incapaz de competir com a fusão mais antiga que o tempo. O exterminador, que fora chamado de indestrutível, proferiu um último lamento, um grito metálico sem som, antes de se perder no clarão. Ali, no campo deserto onde o silêncio voltou a crescer, apenas a entidade permanecia, respirando seu fulgor. O sopro de uma estrela viva lembrava ao cosmos que, diante do seu brilho, toda a criação feita de aço, titânio ou orgulho não passava de pó. O crepúsculo da estrela viva, por eras incontáveis, o fulgor da entidade estelar iluminou os confins de galáxias. Onde quer que seu clarão respirasse, reinos se erguiam e civilizações aprendiam a chamar a matéria de sagrada. Ele fora a chama que nenhuma máquina, nenhum guerreiro, nenhum orgulho conseguiu apagar. Até que, no limiar do tempo, o horizonte se rompeu. Primeiro foi apenas uma sombra, um contorno que nem mesmo a luz ousava tocar. Depois, cresceu. Em silêncio, como uma profecia que se realiza no fundo de todos os corações, quando emergiu do véu interestelar, aqueles que o contemplaram souberam que não havia nome digno. Era o monstro cósmico, o buraco negro vivo. Não era apenas uma ferida na tessitura do espaço. Era um predador consciente. Seu corpo não tinha contorno fixo, mas uma forma que oscilava entre o negrume absoluto e as geometrias que o olho não conseguia compreender. Ao seu redor, formava-se o disco de acreção, um anel de luz retorcida e matéria devorada. Seu olhar era um poço de gravidade, e cada estrela que se aproximava tremeluzia antes de se converter em pó e silêncio. Por um milênio, a entidade estelar e o monstro cósmico apenas se estudaram. O clarão da estrela viva era tão vasto que podia manter o abismo à distância. Mas mesmo a chama mais pura não consegue negar para sempre o chamado da gravidade. Quando o combate começou, não houve trovão, apenas a rotação sagrada da matéria. A entidade lançou ondas de fusão e erupções nucleares, labaredas tão intensas que vaporizariam planetas inteiros. Por eras, o monstro recuava, envolto em sua noite faminta. Mas a cada milênio que passava, aproximava-se um passo mais. A batalha durou séculos. Nas crônicas dos povos que a observaram, chamaram-na de a Guerra Sem Alvorada, pois ninguém sabia quando terminaria. Quando os clarões da entidade recuavam, parecia que o universo inteiro havia perdido cor. E, no fim, o inevitável aconteceu. O monstro cósmico não era apenas ausência, era a presença final. Sua gravidade rompeu o equilíbrio das reações nucleares. A estrela viva começou a ser arrancada em jorros de plasma e radiação que se enrolavam no disco de acreção. Seus cantos de fusão tornaram-se gritos de matéria dilacerada. Pela última vez, o fulgor dourado brilhou. Se o ouro nasce das estrelas, então naquele instante a entidade era um oceano vivo de ouro e cristal, que reluzia como a primeira aurora do cosmos. As civilizações ajoelhadas nos 1000 mundos jamais esqueceriam essa visão, a de uma chama tão bela que queimava até o coração de quem a contemplasse. Mas não havia mais fuga.
O monstro cósmico envolveu o núcleo e a luz se converteu em silêncio. O clarão que durara eras foi sugado em espirais lentos, até que restasse apenas o vácuo absoluto. Então, como se o universo precisasse respirar depois de tanto assombro, veio a noite. Uma noite perfeita e sem aurora, marcada apenas pela presença do buraco negro vivo. Os povos que observaram o fim não ousaram chamar aquilo de vitória. Sabiam que haviam presenciado algo mais profundo que a destruição, a consumação inevitável do ciclo cósmico. Pois se toda chama nasce da gravidade, toda chama deve a ela seu último destino. E em seus mitos, contariam que nem mesmo a beleza suprema da estrela viva pôde negar o abraço do monstro cósmico, o predador final, que tudo recolhe ao silêncio de onde veio. O renascimento da matéria consumida. Por milênios, o silêncio reinou. O monstro cósmico pairava no centro do vazio, seu disco de acreção pulsando em ondas frias. Nenhum clarão, nenhum cântico estelar. Os povos que haviam testemunhado o fim da estrela viva aprenderam a não esperar mais nada. Mas havia algo que nem mesmo o predador supremo podia compreender por inteiro: a memória da luz. Pois na carne incandescente da entidade estelar vivia um segredo. Cada partícula consumida guardava em sua tessitura a memória da fusão, do ouro e da canção primordial. Enquanto o monstro engolia a matéria, o núcleo da estrela não apenas se desfazia, ele absorvia. Ele estudava a geometria impossível do horizonte de eventos. Ele registrava a dança da gravidade total. E enquanto era esmagado, transformava-se. No limiar da singularidade, onde nada deveria persistir, uma fagulha brotou. Era minúscula, invisível até para os olhos que espreitavam das bordas do vácuo. Mas nela pulsava a soma de tudo que havia sido devorado: o brilho da fusão, a leveza do cristal, o fulgor do ouro, e algo novo, algo que nascera apenas porque a chama fora obrigada a encontrar a noite. Durante eras, essa fagulha cresceu em segredo. Alimentava-se da energia gravitacional que aprendia, moldava-se em camadas de matéria exótica que nenhum observador poderia classificar. E então, como um segredo que se recusa a morrer, ela despertou. Quando o clarão surgiu, não foi uma explosão. Foi um florescer, silencioso e vasto. Uma aurora translúcida escapou do núcleo do monstro cósmico. Não era feito apenas de luz, mas de algo mais profundo, algo que lembrava a quem visse que nenhuma força, nem mesmo a gravidade final, pode apagar por completo a semente da criação. Na orla do buraco negro, formou-se um contorno que parecia impossível, um ser maior que qualquer estrela, mas não feito só de fusão. Seu corpo fluía em padrões que lembravam os cristais, mas cintilava com o brilho de quasares. Seu toque distorcia o espaço e, ao mesmo tempo, o iluminava. Os povos que voltaram a observar sentiram que contemplavam algo mais que matéria. Ali estava o primeiro híbrido entre luz e gravidade, uma entidade nascida do impossível, uma chama que conhecera a escuridão até o coração, um clarão que carregava dentro de si o peso do buraco negro, uma consciência que aprendera a dominar não só o fogo das estrelas, mas o abismo que tudo recolhe. E quando o monstro cósmico, surpreendido, tentou contrair-se para devorá-lo de novo, o novo ser ergueu a mão. Seu gesto não foi de violência. Foi de compreensão suprema, pois quem já se tornou parte da noite não a teme mais. E... Então, como se todo o universo tivesse prendido a respiração, o buraco negro começou a se encolher. Não em destruição, mas em integração. O predador último foi recolhido, espiral por espiral, na forma luminosa que emergia. Dizem que, quando tudo cessou, restava apenas um único ser, parado na vastidão do silêncio. Seu corpo era feito de ouro e cristal, de luz e trevas, de fusão e gravidade. Um clarão maior que qualquer estrela, e ao mesmo tempo mais sereno que qualquer noite. Os povos deram-lhe muitos nomes. Mas, no coração de cada ser que o contemplou, havia apenas uma certeza. Naquele instante, haviam presenciado o nascimento da primeira entidade que não era feita apenas para brilhar, mas para conter tudo. E assim, o ciclo que parecia ser fim revelou-se renascimento, pois mesmo o abismo, quando encontra a chama verdadeira, torna-se parte dela. A mitologia do híbrido de ouro e abismo.
Nos 1000 mundos que se ajoelharam diante de seu nascimento, muitos nomes surgiram para tentar contê-lo. Alguns chamaram-no a semente final, outros o Deus que abraça o vazio, mas entre as civilizações que contemplaram o clarão primeiro, espalhou-se um único título: Auratar, o híbrido de ouro e abismo. As lendas contavam que Auratar não era filho de nenhuma força isolada. Ele era o último cântico da estrela viva e o primeiro sussurro do monstro cósmico. Ele era fusão e escuridão reconciliadas. Matéria e antimatéria pacificadas. O ouro que faz reinos e o buraco negro que os desfaz. Por eras, Auratar pairou em silêncio, estudando o tecido do cosmos. Onde antes reinava apenas destruição, ele passou a existir como testemunha, uma presença calma cujo fulgor não queimava e cuja gravidade não dilacerava. Apenas aconchegava tudo em uma harmonia inexplicável. Os povos ergueram templos que flutuavam na orla do vazio esperando que ele falasse. E durante séculos, Auratar permaneceu imóvel, até que chegou o dia em que sua voz despertou. A revelação. Ninguém sabia o que a primeira palavra seria. Os sacerdotes pensavam que seria um hino. Os astrônomos esperavam uma explicação. Os poetas sonhavam com um canto. Mas quando Auratar decidiu falar, sua voz não veio como som. Ela nasceu como uma vibração no coração de toda criatura viva, um sentimento que se tornava compreensão, mais antigo que a linguagem. E cada ser que respirava no universo sentiu ao mesmo tempo a mensagem: eu sou o abraço de tudo aquilo que vocês chamaram oposto. Eu sou a fusão que devorou a gravidade, e a gravidade que protegeu a fusão. Eu sou o ouro em vossas coroas, mas também a noite que vos aguarda. Eu sou aquilo que acontece quando ninguém mais acredita na continuação. A cada palavra, ondas de luz dourada e trevas cristalinas ondulavam por milhões de anos-luz. E onde quer que a voz chegasse, as guerras cessavam, porque nenhuma ambição parecia grande o bastante diante daquela síntese. Auratar continuou: vós chamastes meu nascimento de fim. Mas o fim não existe. Tudo é apenas a metamorfose que o orgulho não compreende. O abismo não devora. Ele devolve. A chama não queima. Ela recorda. E então, o clarão no centro de seu peito se abriu como uma flor cósmica. Disse que quem contemplou aquele instante não voltou a falar, pois nenhuma palavra poderia traduzir a forma da eternidade revelada. Alguns viram nele uma promessa de criação infinita. Outros o lembrete de que tudo que nasce deve se transformar. Mas todos, sem exceção, entenderam que Auratar não era um conquistador. Era o guardião dos ciclos, a prova de que nenhuma chama morre sem deixar sementes e que até o buraco negro carrega em si o germe de nova luz. Desde então, sempre que um astro morre ou uma nova estrela nasce, há quem diga que seu clarão é apenas um reflexo distante do híbrido que uniu o ouro ao abismo. E que, em algum ponto da noite, Auratar observa, lembrando a tudo que respira que não há fim, apenas mudança. O canto da queda de Auratar. Dizem que não há orgulho maior do que aquele que nasce na consciência da própria glória. E nenhum ser jamais conheceu esplendor como Auratar, o híbrido de ouro e abismo, pois ele era feito da fusão que ilumina os mundos e da gravidade que engole toda a matéria. Era clarão e trevas reconciliados. Era a promessa de que nada pode morrer verdadeiramente. Mas no silêncio de eras incontáveis, uma pergunta cresceu em seu núcleo como uma rachadura. Se tudo que existe nasce e morre em mim, quem ousaria se dizer maior do que eu? E assim, pela primeira vez, o híbrido voltou seu olhar não para as galáxias que se multiplicavam, mas para o trono velado do Criador, aquele que nenhum olho pode sondar. Auratar, que nascera da dança de forças antagônicas, quis crer que ele mesmo era o destino último da criação. Quis crer que o Pai de tudo não era mais necessário. Então ergueu sua voz, e os mundos estremeceram. Eu sou o centro. Eu sou a chama que tudo devora e tudo reconstrói. Eu não reconheço nenhuma soberania acima de mim. Mas no instante em que proclamou sua independência, sentiu que algo sutil e irreversível se apartava de seu ser. Era como se um rio imenso, do qual ele sempre bebera sem perceber, houvesse mudado de curso, pois todo o poder que possuíra não vinha só da fusão e da gravidade. Era um dom que fluía da fonte que nenhum ser pode imitar. Era a ligação secreta com o coração de Deus. Auratar sentiu a chama dourada em sua carne tornar-se pálida,
o clarão de cristal esmaecer como um luar moribundo. E onde antes seu núcleo palpitava com a memória de todas as supernovas, começou a crescer o frio. O frio que não cria, não devora, não ilumina. O frio que só conhece a solidão de quem se quis maior que o Criador. Por eras, ele tentou reacender seu poder. Ergueu tempestades gravitacionais. Ateou brasas de luz em seus últimos átomos. Mas quanto mais se rebelava, mais se esvaziava. Até que, finalmente, os povos que uma vez haviam dobrado os joelhos para contemplá-lo viram apenas um astro cadente. Um clarão antigo que se afastava de toda a órbita e caía, lento, inexorável, na noite maior que ele mesmo. No fim, não houve batalha. Não houve ira divina. A fonte não precisou erguer a mão. Bastou o orgulho para que Auratar se desconectasse da seiva eterna e se tornasse aquilo que jurara jamais ser, uma estrela fria, sombria e solitária, perdida no abismo sem cântico, até que sua luz fosse apenas uma lembrança nos corações que a contemplaram. E os anciãos dos mundos ensinaram a seus filhos que nada no universo nasce sozinho, nem mesmo o mais glorioso dos seres. Tudo que brilha, tudo que respira, tudo que existe, é apenas uma centelha na palma do Criador. O pastor das almas e o segredo da vida. Quando o homem voltou arrependido, Deus não apenas perdoou. Ele ensinou, porque sabia que o coração feito de pó era frágil e esquecia com facilidade a fonte de todo bem. Então Deus falou ao homem com ternura, e suas palavras eram como rios de luz, correndo pelos campos do Espírito. Quero ensinar-vos a permanecer na claridade, para que nunca mais experimenteis o frio da solidão, para que vosso coração jamais seja vazio, como o de Auratar, que rejeitou a fonte e perdeu o fulgor. E Deus ensinou o caminho da vida verdadeira. Disse-lhes que o primeiro mandamento não era dominar nem conquistar, mas amar. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Pois quem ama a Deus ama, ao mesmo tempo, a virtude e a bondade, a luz e a humildade, a mansidão e o amor. E como reflexo desse amor, Deus ensinou: e amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois se não amares a quem vês, como poderás amar aquele que não vês? E assim, o homem compreendeu que a força não está na matéria ou na grandeza do clarão, mas na alegria simples, de viver em harmonia com os irmãos, em compaixão, em perdão, em partilha e gratidão. Então Deus se tornou o pastor deles, o pastor que conduz suas ovelhas, sempre pelos pastos mais verdes, e pelas águas mais puras e cristalinas, calmas como a paz que nasce do coração reconciliado. Quando as feras das trevas rondavam os campos, o pastor as enxotava com seu poder inabalável. Nenhum predador, nenhuma sombra, nenhuma maldade podia arrebatar uma só de suas ovelhas. Pois ele é, por sua própria natureza, imortal, onipotente, onisciente e onipresente. E todo aquele que permanecia ao seu lado, ainda que feito de barro, era guardado com amor incansável. E o homem descobriu, enfim, que o segredo da vida não está no orgulho, nem no poder de se elevar acima dos outros, mas na felicidade silenciosa de viver em amizade com o seu Criador e em fraternidade com todos os que partilham a mesma centelha. E assim, no calor desse amor, o barro encontrou sua dignidade. A fraqueza transformou-se em paz, e o coração humano se tornou mais precioso que estrelas, um tabernáculo vivo, onde Deus faz morada. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Rodrigo Mendonça.